Na saída do restaurante, um milionário viu duas meninas gêmeas famintas revirando o lixo. Quando perguntou o que faziam ali, elas revelaram que estavam famintas e sozinhas no mundo. Com o coração apertado, decidiu ajudá-las, sem imaginar o impacto disso em sua própria vida. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O céu de Salvador estava pintado com tons de laranja e vermelho quando Renato Albuquerque fechou as portas do Tempero Baiano, seu restaurante premiado no bairro histórico do Pelourinho. Aos 45 anos, o empresário havia construído um império gastronômico que começara com aquele estabelecimento, hoje frequentado por turistas e personalidades de todo o país, filho de uma empregada doméstica que trabalhara a vida inteira em casas de famílias abastadas. Renato superara todas as expectativas impostas pela sua origem humilde. Enquanto seus funcionários saíam pelos fundos após mais um dia de trabalho intenso, Renato permaneceu para fazer a contabilidade final. O restaurante acabara de receber sua segunda estrela em um prestigiado guia gastronômico internacional, e os negócios prosperavam como nunca. A única frustração em sua vida era não ter formado uma família. Divorciado há 5 anos de um casamento sem filhos, dedicava-se integralmente ao trabalho. Já passava das 10 da noite quando Renato finalmente desligou as luzes e saiu pela porta lateral que dava para uma rua estreita e antiga. Foi então que ouviu um barulho vindo dos contêineres de lixo. Sua primeira reação foi de irritação. Provavelmente eram pessoas revirando o lixo de seu restaurante, algo que ele sempre tentava evitar, não por mesquinharia, mas por questões de higiene e dignidade. "Quem está aí?" perguntou com firmeza, aproximando-se. 2 pequenos vultos congelaram ao serem iluminados pela luz do poste. Para sua surpresa, eram 2 meninas idênticas, com não mais de 9 anos, vestindo roupas desbotadas e com os cabelos cacheados presos em tranças mal feitas. Tinham a pele morena e os olhos escuros e assustados. "Desculpa, moço, a gente já tá indo", disse uma delas, a voz fina tremendo de medo. Renato suavizou o tom instantaneamente. "Calma, eu não vou brigar. O que vocês estão fazendo aqui?" As 2 se entreolharam, até que a mesma menina, aparentemente a mais corajosa, respondeu. "A gente está procurando comida. Não comemos nada desde ontem." Aquelas palavras atingiram Renato como um soco no estômago. Lembrou-se de sua própria infância, quando sua mãe chegava tarde do trabalho, e muitas vezes não havia o que comer em casa. "Vocês estão com fome? Por que não me pediram? Eu tenho um restaurante aqui." "A moça da padaria disse que você não gosta de mendigos por perto do seu restaurante chique", respondeu a segunda menina, finalmente encontrando coragem para falar. Renato sentiu o rosto queimar. Era verdade que havia pedido aos comerciantes vizinhos para desestimularem pessoas em situação de rua de se aproximarem da entrada principal, pois alguns turistas se sentiam intimidados, mas nunca imaginou que crianças seriam incluídas nesse grupo ou que estariam passando fome tão perto de um lugar que desperdiçava comida todos os dias. "Como vocês se chamam?" perguntou, agachando-se para ficar na altura delas. "Eu sou Amanda e ela é Alice", respondeu a primeira garota. "A gente é gêmea." "Onde estão seus pais?" As 2 voltaram a se entreolhar, como se decidissem silenciosamente o quanto podiam confiar naquele homem. "Nossa mãe trabalha em Ilhéus, numa casa de família. Ela só vem nos ver nos finais de semana", explicou Amanda. "E quem cuida de vocês durante a semana?" "Era a dona Zefa, nossa vizinha, mas mamãe não conseguiu mais pagar ela. Aí agora a gente se cuida sozinha", respondeu Alice. "E o pai de vocês?" "Ele foi embora há muito tempo. Mamãe disse que ele arrumou outra família." A cada resposta, o coração de Renato apertava mais. Pensou em chamar o conselho tutelar, mas algo o impediu. Lembrou-se de como as instituições podiam ser frias e burocráticas. Aquelas meninas precisavam de ajuda imediata. "Vocês querem entrar e comer alguma coisa?" "Tenho certeza que posso preparar algo rápido." As gêmeas hesitaram, mas a fome falou mais alto.
Cautelosamente, seguiram Renato para dentro do restaurante. Ele reabriu as luzes, pedindo que se sentassem à mesa mais próxima da cozinha. Vocês gostam de que tipo de comida? Qualquer coisa, respondeu Amanda rapidamente. A gente não é chata para comer. Renato sorriu com tristeza. Era o tipo de resposta de quem aprendeu cedo que não podia dar-se ao luxo de ter preferências. Decidiu preparar algo que qualquer criança gostaria. Um macarrão com molho de tomate caseiro, almôndegas e queijo ralado por cima. Enquanto cozinhava, observava as meninas pela abertura da cozinha. Elas conversavam baixinho, olhando com fascínio para a decoração do restaurante, com suas fotografias antigas de Salvador e objetos de cultura afro-brasileira. Quando serviu os pratos, os olhos das gêmeas brilharam. Começaram a comer com tanta avidez que Renato teve certeza que não se alimentavam adequadamente há muito tempo. Preparou também um suco de laranja fresco e, de sobremesa, serviu quindim, uma das especialidades da casa. Vocês moram por aqui perto? Perguntou casualmente, enquanto as meninas devoravam a sobremesa. A gente mora no Curuzu, respondeu Alice, referindo-se a um bairro popular não muito distante dali. E como vocês vêm até aqui? De ônibus quando tem dinheiro. Hoje a gente veio andando mesmo. Renato calculou que elas tinham caminhado pelo menos 4 quilômetros até chegar ao Pelourinho. Vocês vão à escola? Todo dia, respondeu Amanda com orgulho. Mamãe disse que a gente precisa estudar para ser alguém na vida. E quem faz comida para vocês em casa? A gente mesmo, mas acabou tudo que tinha lá. O dinheiro que mamãe deixou só deu para comprar pão e mortadela, mas acabou anteontem. Enquanto conversavam, Renato notou que, apesar das roupas simples e surradas, as meninas eram bem educadas e articuladas para a idade. Falavam com desenvoltura e tinham um vocabulário surpreendentemente rico. Sua mãe volta quando? Sexta-feira. À noite. Ainda faltam 3 dias, respondeu Alice com um suspiro. E o que vocês vão comer até lá? As duas deram de ombros, resignadas com sua situação. Olha, eu tenho uma proposta para vocês, disse Renato, após alguns momentos de reflexão. Por que não vêm aqui todos os dias depois da escola? Eu posso preparar o almoço ou o jantar. Para vocês. Ninguém precisa passar fome tendo um restaurante por perto. As gêmeas se entreolharam novamente, desta vez com desconfiança. E o que a gente vai ter que fazer em troca? Perguntou Amanda, a voz carregada de ceticismo impressionante para alguém tão jovem. A pergunta pegou Renato de surpresa. Era doloroso perceber que crianças tão pequenas já haviam aprendido que no mundo nada vem de graça. Nada. Só quero ajudar. Eu também já passei fome quando era criança, sabem? Sei como é horrível. As meninas não pareceram convencidas, mas acenaram com a cabeça. Vou pedir para um dos meus funcionários levar vocês até em casa hoje. Está muito tarde para andarem sozinhas. Não precisa, moço. A gente conhece o caminho, insistiu Amanda, e não queremos dar trabalho. Não é trabalho nenhum. E meu nome é Renato, não moço. Após alguma insistência, as gêmeas aceitaram a carona. Renato pediu ao seu gerente, que ainda estava finalizando o fechamento do caixa, para levá-las em segurança. Antes de saírem, separou algumas marmitas com sobras do dia, alimentos que normalmente seriam descartados, mas que estavam perfeitamente conservados. Levem isso para o café da manhã de amanhã, disse, entregando a sacola para elas. Obrigada, seu Renato. Agradeceu Alice timidamente. Quando o carro partiu, Renato permaneceu na calçada pensativo. Algo naquelas meninas havia tocado profundamente seu coração. Talvez fosse a dignidade com que enfrentavam a pobreza, ou talvez fossem os olhos, escuros que pareciam guardar uma sabedoria além da idade. De qualquer forma, sabia que não conseguiria dormir tranquilo sem fazer algo mais por elas. Naquela noite, em sua cobertura no bairro da Vitória, com vista para a Baía de Todos os Santos, Renato deitou-se inquieto. A imagem das gêmeas revirando o lixo de seu restaurante não saía de sua cabeça. Lembrou-se de sua própria mãe,
que lutara tanto para criá-lo sozinha, sempre trabalhando em várias casas para garantir o sustento. Pensou em como teria sido sua vida se algum dos patrões dela tivesse oferecido ajuda genuína, sem segundas intenções. Com esses pensamentos, adormeceu decidido a descobrir mais sobre aquelas meninas e fazer algo que realmente mudasse suas vidas. O dia seguinte foi agitado no tempero baiano. Uma equipe de uma revista gastronômica fazia uma reportagem sobre os pratos típicos baianos reinventados por Renato, e o chefe passou a manhã toda entre entrevistas e sessões de fotos. No entanto, mesmo em meio àquela correria, seus pensamentos voltavam constantemente para Amanda e Alice. Consultou seu relógio várias vezes ao longo do dia, perguntando-se se as meninas apareceriam para comer conforme ele havia sugerido. 4 da tarde, quando a equipe da revista finalmente se despediu, Renato posicionou-se próximo à janela que dava para a rua, observando o movimento de turistas e moradores locais que passeavam pelo Pelourinho. Não havia sinal das gêmeas. Às 5, começou a ficar preocupado. Às 6, inquieto demais para continuar esperando, chamou seu gerente. Rodrigo, lembra do endereço daquelas meninas que você levou em casa ontem? Lembro sim, patrão. Rua Direta do Curuzu, número 47, apartamento 3. Um prédio bem antigo, com a fachada amarela descascando. Preciso que você cuide do restaurante por algumas horas. Vou até lá ver se está tudo bem com elas. Rodrigo assentiu sem questionar. Após tantos anos trabalhando juntos, conhecia bem o chefe e sabia que, por trás da fachada de empresário, rigoroso, havia um homem de coração grande. Renato pegou seu carro, um sedã discreto que usava no dia a dia, deixando o veículo de luxo para ocasiões especiais. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de Salvador, pensava em como abordar a situação. Não queria parecer invasivo nem assustar as crianças, mas algo lhe dizia que precisava verificar as condições em que viviam. O bairro do Curuzu, parte do Grande Liberdade, era conhecido por sua forte presença cultural afro-brasileira e pelo Ileaie, um dos mais tradicionais blocos carnavalescos da cidade, mas também enfrentava problemas de infraestrutura e pobreza. Renato teve dificuldade para encontrar vaga e, quando finalmente estacionou, percebeu alguns olhares curiosos dos moradores, que não estavam acostumados a ver carros como o dele por ali. Localizou o prédio facilmente, seguindo as instruções de Rodrigo. Era uma construção antiga de 3 andares, com pintura desgastada e uma escada externa de concreto. Subiu até o 2º andar e encontrou o apartamento 3. Hesitou por um momento antes de bater na porta. E se estivesse sendo intrometido? E se as meninas se assustassem com sua presença ali? Respirou fundo e bateu 3 vezes. Silêncio. Bateu novamente, um pouco mais forte. Ouviu passos leves se aproximando e uma voz infantil perguntou: "Quem é?" "Sou eu, Renato, do restaurante. Vim ver se vocês estão bem." A porta se abriu lentamente e o rosto de Amanda apareceu na fresta, os olhos arregalados de surpresa. "Seu Renato? O que o senhor está fazendo aqui?" "Vocês não apareceram para comer hoje, fiquei preocupado." A menina abriu mais a porta, revelando o pequeno apartamento atrás de si. Alice estava sentada no chão da sala, rodeada de livros e cadernos. "Ah, gente não quis incomodar", explicou Amanda. "E também tinha lição de casa para fazer." Renato observou o ambiente. Era um apartamento minúsculo, com uma sala que também servia de quarto, uma pequena cozinha e o que parecia ser um banheiro. Os móveis eram escassos e velhos, um sofá-cama desgastado, uma mesa com 3 cadeiras desparelhadas e uma estante, improvisada com caixotes de madeira. Apesar da pobreza evidente, o lugar estava limpo e organizado, com alguns desenhos infantis colados nas paredes descascadas. "Posso entrar um momento?" perguntou gentilmente. As gêmeas se entreolharam, comunicando-se silenciosamente como só irmãos muito próximos conseguem fazer, antes de Amanda abrir completamente a porta. "Desculpa a bagunça", disse Alice, levantando-se para guardar seus cadernos. "Não tem bagunça nenhuma. Vocês mantêm tudo muito arrumado", observou Renato,
genuinamente impressionado com a organização. Mamãe ensinou que mesmo sendo pobre, a gente tem que ser limpo, explicou Amanda com orgulho. Renato sentiu um nó na garganta. Lembrou-se de sua própria mãe dizendo palavras semelhantes. Vocês comeram hoje? Perguntou, notando que a sacola com as marmitas que havia dado no dia anterior estava vazia sobre a pia da cozinha. A gente comeu o resto da comida que o senhor deu no café. Depois dividimos 2 pacotes de bolacha com um copo de água no almoço, respondeu Alice. Renato tentou disfarçar a consternação. 2 crianças em fase de crescimento se alimentando apenas de bolachas e água. Vocês têm alguma coisa na geladeira? Tem um pouco de leite que a vizinha deu e metade de um pão que sobrou de ontem, disse Amanda, como se aquilo fosse perfeitamente normal. Renato caminhou até a pequena cozinha e abriu a geladeira. Estava praticamente vazia, com apenas um cartão de leite quase no fim, um pedaço de pão embrulhado em um guardanapo e algumas cebolas murchas. A despensa não estava em melhor situação. Alguns pacotes de macarrão, um pouco de arroz e um vidro com resto de café solúvel. Onde está o dinheiro que sua mãe deixou para a semana? Perguntou, tentando não soar acusatório. Acabou anteontem, respondeu Alice tristemente. A gente teve que comprar material para um trabalho da escola e depois a conta de luz veio mais alta. Renato sentiu uma mistura de admiração e tristeza. 2 crianças de 9 anos administrando um orçamento doméstico, tendo que escolher entre comer ou pagar contas. Olha, vou ser direto com vocês. Quero ajudar. Posso deixar dinheiro para vocês comprarem comida até sua mãe voltar. Amanda endureceu a expressão imediatamente. A gente não aceita esmola, seu Renato. Mamãe ensinou que a gente não deve pegar nada de estranho. Não é esmola, Amanda. É ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, às vezes. E o que o senhor vai querer em troca? Perguntou ela, cruzando os braços defensivamente. A pergunta atingiu Renato como um tapa. Era a 2ª vez que a menina insinuava que sua ajuda viria com um preço oculto. O que aquelas crianças já teriam vivido para serem tão desconfiadas? Nada em troca, Amanda, eu juro. Só quero que vocês não passem fome. Alice, sempre mais silenciosa, interveio. Por que o senhor quer tanto ajudar a gente? Nem nos conhece direito. Renato sentou-se em uma das cadeiras da mesa, tentando encontrar as palavras certas. Quando eu era criança, mais ou menos da idade de vocês, minha mãe trabalhava como empregada doméstica em várias casas. Muitas vezes ela saía antes de eu acordar e voltava quando eu já estava dormindo. Não tínhamos muito dinheiro e houve dias em que eu também revirei lixo procurando comida. Fez uma pausa, sentindo a emoção crescer em sua garganta. Se alguém tivesse me ajudado naquela época, talvez minha infância tivesse sido um pouco menos difícil. As gêmeas escutavam atentamente, seus olhos fixos em Renato. Um dia, um dos patrões da minha mãe descobriu que eu ficava sozinho, o dia todo. Em vez de ajudar, ele ameaçou denunciá-la ao conselho tutelar. Minha mãe ficou tão desesperada que passou a me trancar em casa para ninguém descobrir que eu ficava sozinho. Passei meses sem poder sair nem para ir à escola. A gente também tem medo que levem a gente para um abrigo e separem a gente da nossa mãe, confessou Alice, os olhos marejados. Eu sei e não vou fazer isso com vocês. Só quero garantir que tenham o que comer e que estejam seguras até sua mãe voltar. Após um longo silêncio, Amanda finalmente cedeu um pouco. Gente pode ir comer no seu restaurante amanhã depois da escola, mas não queremos dinheiro. Renato sorriu, reconhecendo o orgulho na voz da menina. Lembrou-se novamente de si mesmo, recusando ajuda mesmo quando mais precisava. Tudo bem, estarei esperando vocês amanhã. A que horas vocês saem da escola? Às 2, respondeu Alice. Perfeito. E se precisarem de qualquer coisa até lá, tenho uma ideia melhor do que deixar dinheiro. Tirou do bolso um cartão com seu número de celular. Podem me ligar a qualquer hora. Vou mandar alguém trazer o que for necessário. As meninas aceitaram o cartão com certa relutância. Agora, que tal voltarmos todos para o restaurante? Posso preparar um jantar para vocês e depois trago vocês de volta.
Depois de outra silenciosa comunicação visual entre as irmãs, Amanda respondeu: Tá bom, seu Renato. Só deixa a gente guardar os cadernos e trocar de roupa. Enquanto as meninas se arrumavam, Renato notou alguns porta-retratos na estante, improvisada. Aproximou-se para ver melhor. Eram fotos das gêmeas em diferentes idades, sempre ao lado de uma mulher jovem e bonita, com os mesmos cabelos cacheados e olhos expressivos das filhas. Em algumas fotos mais antigas, aparecia também um homem, mas seu rosto havia sido riscado com caneta em todas elas. É nossa mãe, disse Alice, percebendo o interesse de Renato nas fotografias. O nome dela é Luísa. E quem é o homem riscado? Nosso pai, respondeu Amanda secamente, entrando na sala já trocada. Ele não merece aparecer nas fotos depois do que fez com a gente. Renato decidiu não insistir no assunto, percebendo o quanto era delicado para as meninas. No caminho para o restaurante, as gêmeas foram se soltando aos poucos. Contaram sobre a escola, sobre como eram boas alunas, especialmente em português e matemática, e sobre o sonho de se tornarem médicas um dia. Mamãe diz que a gente precisa estudar muito para ter uma vida melhor que a dela, explicou Alice. Sua mãe está certa, concordou Renato. Estudar abre muitas portas. O senhor estudou muito? Perguntou Amanda. Sim, mas comecei tarde. Só fui para a faculdade depois dos 20 anos, quando já trabalhava como auxiliar de cozinha. Fiz faculdade de administração à noite, enquanto trabalhava durante o dia. As meninas pareciam impressionadas. E como o senhor conseguiu ter um restaurante tão bonito? Perguntou Alice. Renato sorriu, lembrando-se de sua trajetória. Com muito trabalho e um pouco de sorte. Comecei lavando pratos, depois virei auxiliar. De cozinha, depois cozinheiro. Aprendi tudo sobre culinária baiana com uma senhora que me tratava como filho. Quando ela decidiu se aposentar, me ajudou a conseguir um empréstimo para comprar o restaurante dela, que era bem pequeno na época. Aos poucos, fui crescendo. Ao chegarem ao tempero baiano, Renato percebeu que as meninas estavam mais relaxadas do que no dia anterior. Sentaram-se à mesma mesa perto da cozinha, mas desta vez observavam tudo com curiosidade e não com medo. Enquanto preparava um prato especial para elas, moqueca de peixe com pirão e arroz, Renato sentiu uma certeza. Crescer dentro de si. Não poderia simplesmente alimentá-las por alguns dias e depois voltar à sua vida normal. Aquelas meninas precisavam de muito mais, e algo lhe dizia que seu encontro com elas não fora por acaso. Os 3 dias seguintes estabeleceram uma rotina. Amanda e Alice saíam da escola às 2 da tarde e iam direto para o tempero baiano. Renato reservava uma mesa nos fundos, onde as meninas faziam o dever de casa enquanto almoçavam. Depois, ajudava-as com as matérias em que tinham dificuldade, principalmente história e geografia, e deixava que ficassem no escritório do restaurante até o horário de fechamento, quando as levava para casa. Na quinta-feira à noite, véspera do retorno de Luísa, a mãe das Ixmaesis gêmeas, Renato decidiu fazer algo especial. Fechou o restaurante mais cedo e levou as meninas para passear no Farol da Barra, um dos pontos turísticos mais bonitos de Salvador. As crianças nunca haviam estado lá, apesar de morarem na mesma cidade, e ficaram encantadas com a vista do mar e o pôr do sol. Vocês não precisam contar para sua mãe sobre nossa ajuda, se não quiserem, disse Renato, enquanto caminhavam. Pela orla. Não quero causar problemas. Mamãe não ia gostar de saber que a gente aceitou comida de estranho, concordou Amanda, sempre a mais pragmática. Mas a gente não consegue mentir para ela. Ela sempre descobre. Além disso, o senhor não é mais estranho, acrescentou Alice com um sorriso tímido. A gente já conhece o senhor. Renato sorriu, comovido com a confiança que havia conquistado. Bem, então talvez eu deva conversar com ela, explicar, que só quis ajudar. Ela vai chegar amanhã de tardezinha, informou Amanda. Trabalha até o meio-dia em Ilhéus e depois pega o ônibus. Naquela noite, depois de deixar as meninas em casa, Renato sentiu uma ansiedade estranha ao pensar no encontro com a mãe delas. Queria conhecer a mulher que criava sozinha 2 crianças tão especiais. Mas temia que ela interpretasse mal suas intenções.
Adormeceu planejando o que diria. Na sexta-feira, as gêmeas vieram como de costume. Estavam mais animadas que o normal, pela expectativa do retorno da mãe. Durante a tarde, ajudaram na cozinha, aprendendo a fazer um bolo de chocolate que queriam oferecer a Luísa. Renato observava o entusiasmo delas, impressionado com a habilidade que demonstravam para a idade. Mamãe ensinou a gente a cozinhar, desde pequena, explicou Alice, percebendo o olhar admirado de Renato. Ela diz que quem sabe cozinhar nunca passa fome. Sua mãe é uma mulher sábia, comentou Renato, sentindo crescer a curiosidade sobre Luísa. Às 6 da tarde, levou as meninas para casa, carregando o bolo e algumas marmitas com comida para o final de semana. Prometeu retornar no domingo para saber se precisavam de algo, mas, no fundo, queria mesmo era conhecer Luísa. O senhor não precisa se preocupar mais com a gente, disse Amanda quando chegaram ao apartamento. Mamãe vai estar aqui agora. Ainda. Assim, gostaria de conhecê-la, para explicar como nos conhecemos. As meninas se entreolharam novamente com aquela comunicação silenciosa que tanto intrigava Renato. Tá bom, concordou Alice, mas vem só depois das 7, que é quando ela já chegou e descansou um pouco. Renato voltou para o restaurante, sentindo o coração acelerado como um adolescente. Havia algo no mistério daquela família que o atraía de forma inexplicável. Naquela noite, pela primeira vez em anos, saiu mais cedo, deixando Rodrigo encarregado do fechamento. Passou em casa para tomar um banho e trocar de roupa, optando por algo casual. Não queria intimidar Luísa com seu usual terno impecável. Às 7h15, estacionou novamente no Curuzu. Carregava uma cesta com frutas, pães e doces da padaria, além de um pequeno buquê de girassóis. Não sabia por que escolhera especificamente girassóis, mas pareciam combinar com a personalidade solar das gêmeas. Subiu as escadas do prédio, com o coração batendo forte. Quando chegou à porta do apartamento 3, respirou fundo antes de bater. Ouviu vozes animadas lá dentro, risadas infantis e uma voz feminina que não reconheceu. Bateu 3 vezes. A porta se abriu e Renato sentiu o mundo parar por um instante. Diante dele estava uma mulher de cerca de 35 anos, cabelos cacheados presos em um coque despretensioso, pele morena clara e os mesmos olhos escuros e expressivos das filhas. Vestia uma blusa simples e calça jeans, e mesmo assim irradiava uma beleza natural que o deixou momentaneamente sem palavras. Mas não foi apenas a beleza que o impactou. Foi o reconhecimento, aquele rosto, aqueles olhos, ele os conhecia. Luísa? Perguntou, a voz trêmula. A mulher o encarou com uma expressão de choque absoluto, levando a mão à boca. Renato, meu Deus, é você mesmo? As gêmeas apareceram atrás da mãe, olhando confusas de um para o outro. Vocês se conhecem? Perguntou Amanda, surpresa. Luísa e Renato continuavam se encarando, como se estivessem vendo fantasmas. Nós nos conhecemos há muito tempo, respondeu Luísa finalmente, a voz ainda embargada pela surpresa. 15 anos, completou Renato, ainda atordoado. Fomos-me amigos. Amigos era um eufemismo e ambos sabiam disso. Haviam sido muito mais que amigos durante os 6 meses em que namoraram intensamente, quando Renato era apenas um cozinheiro em ascensão e Luísa trabalhava como garçonete no mesmo restaurante onde ele começou. Entrem. Meninas, disse Luísa, recuperando um pouco da compostura, vão terminando de arrumar a mesa para o jantar. As gêmeas obedeceram relutantemente, claramente curiosas sobre a conexão entre sua mãe e o homem que as havia ajudado nos últimos dias. Quando ficaram sozinhos na pequena varanda do apartamento, Luísa cruzou os braços defensivamente. O que você está fazendo aqui, Renato? Como encontrou minhas filhas? Ele explicou rapidamente sobre o encontro com as gêmeas no lixo do restaurante, as refeições que oferecera e como ficara preocupado ao ver as condições em que viviam. Eu não fazia ideia de que eram suas filhas, Luísa, juro. Só descobri quando soube que você voltaria hoje e decidi vir conhecer a mãe delas. Luísa o observava com uma expressão difícil de decifrar,
uma mistura de gratidão, desconfiança e algo mais profundo que ele não conseguiu identificar. Você tem um restaurante no Pelourinho agora? Conseguiu realizar seu sonho, então? Sim, respondeu simplesmente, sem querer soar presunçoso. E você, trabalha em Ilhéus? Sou enfermeira em um hospital particular lá. Faço plantões de 72 horas seguidas para poder passar 4 dias com as meninas. Não é o ideal, mas pagam melhor assim. E você as deixa sozinhas esses 3 dias? Luísa endureceu a expressão. Não me julgue, Renato. Faço o que posso com o que tenho. Até alguns meses atrás, uma vizinha ficava com elas, mas não. Consigo mais pagar. Não estou julgando, apressou-se em esclarecer. Só estou preocupado. Elas são crianças incríveis, Luísa. Muito maduras e responsáveis para a idade, mas ainda são pequenas demais para ficarem sozinhas. A expressão de Luísa suavizou, e seus olhos se encheram de lágrimas que ela rapidamente conteve. Você acha que não sei disso? Que não me mata por dentro cada vez que tenho que partir, mas o que posso fazer? O pai delas sumiu, não manda um centavo, e minha família está toda no interior da Bahia. Renato sentiu um nó na garganta. Queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que não tinha esse direito. Não depois de tanto tempo, não depois do modo como se separaram. O pai delas, começou, hesitante. Não é você se é o que está pensando, cortou Luísa, adivinhando seus pensamentos. É um homem que conheci 2 anos depois que você foi embora. Acreditei que seria diferente, que ele ficaria. Mas assim que soube da gravidez de gêmeas, começou a se afastar. Quando elas tinham 3 anos, desapareceu de vez. Renato sentiu um misto de alívio e indignação. Alívio por não ter abandonado filhas que nem sabia existir, e indignação pelo sofrimento que Luísa e as meninas haviam passado. Posso ajudar, Luísa, não por pena, nem por caridade, porque me importo com elas. E porque, hesitou, porque nunca esqueci você. Luísa desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Não preciso da sua ajuda, Renato. Estamos nos virando bem. Suas filhas estavam revirando o lixo do meu restaurante. Procurando comida, respondeu ele mais duramente do que pretendia. Isso não é se virar bem. O golpe foi certeiro. Luísa fechou os olhos, como se tivesse sido atingida fisicamente. Mamãe! A voz de Alice interrompeu o momento tenso. A mesa já está pronta. E a gente fez bolo de chocolate com o seu Renato. Luísa respirou fundo, parecendo tomar uma decisão. Vamos entrar. Conversamos depois. O jantar foi uma experiência surreal. As gêmeas, alheias à atenção entre os adultos, tagarelavam animadamente, contando à mãe sobre os dias passados. No restaurante, as lições que Renato as ajudara a fazer. E como ele era o melhor cozinheiro do mundo. Luísa as escutava com um sorriso forçado, enquanto Renato tentava manter uma postura relaxada, apesar do turbilhão de emoções. Como vocês se conheceram? Perguntou Amanda subitamente, olhando de um para o outro. Renato e Luísa trocaram um olhar rápido. Nós trabalhamos juntos, respondeu Luísa vagamente. Há muito tempo antes de vocês nascerem. No restaurante do seu Renato? Insistiu Alice. Não, em outro restaurante, explicou Renato. Na época, eu era apenas cozinheiro, e sua mãe era garçonete. E vocês eram amigos? Perguntou Amanda, perspicaz como sempre. Éramos, respondeu Luísa, com um tom que encerrava o assunto. Após o jantar, as meninas insistiram para mostrar a Renato seus cadernos da escola e alguns desenhos que haviam feito. Luísa aproveitou o momento para lavar a louça, visivelmente tentando processar aquele reencontro inesperado. Quando já estava ficando tarde, Renato anunciou que precisava ir. Posso voltar amanhã? Perguntou diretamente a Luísa. Gostaria de conversar mais, se você permitir. Luísa hesitou, olhando para as filhas que observavam a cena com expectativa. Tudo bem, concordou finalmente. Mas venha para o almoço. As meninas têm aula de reforço à tarde. Ao se despedir, Renato sentiu uma emoção estranha ao ver as 3 juntas, mãe e filhas. Tão parecidas, tão unidas. Algo dentro dele dizia que aquele reencontro não fora coincidência, mas sim obra do destino. De volta ao seu apartamento luxuoso,
Com vista para o mar, Renato sentou-se na varanda com um copo de vinho, repassando mentalmente os acontecimentos do dia. Lembrou-se de como conhecera Luísa, 15 anos antes, quando ela era apenas uma jovem de 20 anos que trabalhava como garçonete para pagar a faculdade de enfermagem. Ele, com 30 anos na época, já era chefe, mas ainda longe de ter seu próprio restaurante. O romance foi intenso e apaixonado, mas durou apenas 6 meses. Quando recebeu uma proposta para trabalhar em um restaurante renomado em São Paulo, Renato não hesitou em aceitá-la, mesmo sabendo que significaria o fim do relacionamento. Luísa estava no meio do curso e não podia abandonar tudo para segui-lo. A separação foi dolorosa, com promessas vazias de manter contato que nunca se concretizaram. Agora, 15 anos depois, o destino os reunia novamente, de forma totalmente inesperada. E Renato percebeu que, apesar do tempo passado, ainda sentia algo por Luísa, algo que nunca sentira por nenhuma outra mulher, nem mesmo por sua ex-esposa, com quem se casara mais por conveniência do que por amor. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era uma mensagem de Alice. Obrigada pelo bolo, seu Renato. Mamãe adorou. Boa noite. Seguida por vários emojis de coração e bolo. Renato sorriu para a tela, sentindo uma ternura que há muito não experimentava. Naquele momento, tomou uma decisão. Faria de tudo para ajudar aquela família, mesmo que Luísa resistisse inicialmente. Não permitiria que as gêmeas passassem pelas mesmas dificuldades que ele enfrentara na infância. Com esse pensamento, adormeceu, sonhando com olhos escuros e expressivos que podiam pertencer tanto à mãe quanto às filhas. O sábado amanheceu, com um céu azul intenso sobre Salvador, como se anunciasse novos começos. Renato acordou cedo, inquieto com a perspectiva do almoço na casa de Luísa. Passou no mercado do Rio Vermelho e comprou ingredientes frescos. Queria cozinhar para elas mostrar que suas intenções eram genuínas. Escolheu peixe fresco, camarões, temperos aromáticos e frutas tropicais para a sobremesa. Quando chegou ao apartamento no Curuzu, foi recebido por Alice, que abriu a porta com um sorriso radiante. Seu Renato, a gente estava esperando o senhor. O pequeno apartamento parecia diferente à luz do dia, com as janelas abertas deixando entrar a brisa e o sol. Luísa havia limpado e organizado tudo, e algumas flores silvestres em um copo colorido davam um toque de alegria à mesa. Trouxe alguns ingredientes, anunciou mostrando as sacolas. Pensei em fazer uma moqueca para vocês. Moqueca, exclamou. Amanda aparecendo da cozinha. A gente adora moqueca, né, mãe? Luísa surgiu atrás da filha, vestindo jeans e uma blusa simples, os cabelos soltos emoldurando o rosto. Parecia mais jovem e relaxada que na noite anterior. Não precisava se incomodar, Renato. Eu já estava preparando o almoço. Não é incômodo nenhum. Cozinhar é o que mais gosto de fazer, respondeu ele, com um sorriso sincero. Mas posso ajudar no que você já começou, se preferir. Luísa hesitou por um momento, mas acabou cedendo com um pequeno sorriso. Estava fazendo apenas arroz e feijão, nada especial. Se você quiser mesmo cozinhar, não vou reclamar. A cozinha era minúscula, mal cabendo 2 pessoas, mas de alguma forma Renato e Luísa encontraram um ritmo de trabalho conjunto. Ele preparava a moqueca enquanto ela finalizava o arroz e cortava a salada. As meninas sentaram-se à mesa da sala desenhando e observando os adultos com curiosidade. Elas me contaram como você as ajudou, comentou Luísa em voz baixa enquanto picava tomates. Foi muito gentil da sua parte. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, não faria, rebateu ela, olhando-o nos olhos pela primeira vez naquele dia. A maioria das pessoas teria ignorado, ou no máximo dado algum dinheiro para se livrar da culpa. Você realmente se importou. Renato sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. Elas me lembraram de mim mesmo, confessou. Da minha própria infância. Luísa assentiu, compreensiva. Durante o namoro, ele havia contado sobre sua infância difícil, sobre como crescera praticamente sozinho, enquanto a mãe trabalhava em várias casas. Como está sua mãe? Perguntou ela, surpreendendo-o com a lembrança. Faleceu há 7 anos,
respondeu ele, sentindo a velha dor. Câncer. Sinto muito, disse Luísa, tocando levemente seu braço em um gesto de conforto que enviou uma corrente elétrica pela pele de Renato. Ela ficaria orgulhosa de ver o homem que você se tornou. O almoço transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente leve. As gêmeas dominaram a conversa, contando à mãe sobre as novidades da escola e sobre os pratos que haviam experimentado no restaurante de Renato. Luísa, aos poucos, foi relaxando e até mesmo riu de algumas histórias que Renato contou sobre clientes exigentes. Após a refeição, as meninas foram se arrumar para a aula de reforço, deixando os adultos sozinhos. Você tem filhos? Perguntou Luísa enquanto lavavam a louça juntos. Não, respondeu Renato. Fui casado por 5 anos, mas nos separamos sem filhos. Por quê? A pergunta direta o pegou desprevenido. O casamento foi um erro desde o início, admitiu. Nos casamos, mais por conveniência e expectativas sociais do que por amor. Larissa queria status, eu queria uma família, mas percebemos que não funcionaria. Luísa assentiu sem comentar, terminou de secar o último prato e indicou a pequena varanda. Podemos conversar lá fora? A varanda mal podia ser chamada assim. Era apenas um pequeno espaço com grade onde havia um varal e 2 cadeiras de plástico, mas dali se via o céu aberto e parte do bairro, com suas casas coloridas e ruas movimentadas. Renato, começou Luísa, depois de se sentarem, agradeço muito o que fez pelas minhas filhas, de verdade, mas preciso entender o que está acontecendo aqui. Como assim? Por que você voltou? O que quer de nós? A pergunta direta o fez respirar fundo. Decidiu que a honestidade era o único caminho. No início, só queria ajudar 2 crianças que encontrei passando fome. Não tinha ideia de que eram suas filhas. Quando descobri, confesso que fiquei abalado. Ver você depois de tantos anos, saber que criou 2 meninas maravilhosas praticamente sozinha, enquanto eu fez uma pausa buscando as palavras. Enquanto eu perseguia sucesso e dinheiro, acreditando que isso me traria felicidade. E trouxe? Perguntou ela, com um olhar penetrante. Não, admitiu ele. Tenho um restaurante premiado, apartamento de luxo, carro importado, mas volto para casa todas as noites para o silêncio. Janto sozinho, acordo sozinho. Luísa desviou o olhar para o horizonte como se processasse suas palavras. O que você quer agora, Renato? Seja claro. Quero ajudar você e as meninas, não por pena ou caridade, mas porque me importo, porque elas merecem mais do que revirar lixo procurando comida, e porque você merece não ter que escolher entre estar com suas filhas ou colocar comida na mesa. E como exatamente você pretende ajudar? Renato respirou fundo antes de fazer a proposta que passara a noite elaborando. Tenho um apartamento vazio no bairro da Graça. Era da minha mãe. Está fechado há anos. Vocês poderiam se mudar para lá, ficar perto do centro. Você poderia procurar emprego aqui em Salvador, ficar com as meninas todos os dias. A expressão de Luísa endureceu imediatamente. Acha mesmo que vou aceitar um apartamento de você? Que tipo de mulher pensa que sou? Não é isso, Luísa. Não estou comprando. Vocês. O apartamento está vazio mesmo, só acumulando poeira. E seria temporário até você se estabelecer aqui. E depois, quando você se cansar de ajudar, quando encontrar outra causa para sua caridade, jogará a gente na rua? A dureza das palavras o atingiu como um tapa. Nunca faria isso, você me conhece, Luísa, ou pelo menos conhecia. Exatamente, conhecia. O Renato que conhecia era um jovem cozinheiro cheio de sonhos, não um empresário rico oferecendo apartamentos como quem oferece balas. O silêncio pesou entre eles. Renato percebeu que havia abordado a situação de forma errada. Me desculpe, disse finalmente. Você tem razão, fui presunçoso. Mas minha preocupação é genuína, Luísa. As meninas não podem ficar sozinhas por 3 dias seguidos. É perigoso, é... Ilegal, eu sei, completou ela, os olhos marejados. Acha que não sei disso? Que não me mata por dentro cada vez que tenho que deixá-las? Mas o que posso fazer? O hospital em Ilhéus paga o dobro do que conseguiria aqui em Salvador, e ainda assim mal dá para as contas.
Renato sentiu seu coração apertar ao ver o sofrimento nos olhos dela. E se eu oferecer um emprego no restaurante? Temos um pequeno ambulatório para funcionários e clientes. Precisamos de um profissional de enfermagem. O salário seria compatível com o que você ganha em Ilhéus, talvez até melhor. Luísa o encarou com desconfiança. Está inventando um cargo só para me ajudar? Não, o cargo existe. Temos uma parceria com uma empresa de saúde que disponibiliza profissionais, mas nunca estou satisfeito com o serviço. Prefiro alguém contratado diretamente por nós. Ela estudou seu rosto, como se procurasse sinais de mentira. Por que está fazendo isso, Renato? A verdade. Ele sustentou seu olhar decidido a ser completamente honesto. Porque quando vi suas filhas revirando meu lixo, algo quebrou dentro de mim. Lembrei da minha própria infância, da fome, da solidão, e quando descobri que eram suas filhas, senti que o destino estava me dando uma chance de corrigir erros do passado, de fazer algo que realmente importa. As palavras pairaram entre eles carregadas de emoção. Os olhos de Luísa brilhavam com lágrimas contidas. Não posso aceitar seu apartamento, disse ela finalmente, mas o emprego posso considerar. Foi como se um peso saísse dos ombros de Renato. Tudo o que peço. Que considere, venha conhecer o restaurante, veja o ambulatório, converse com os funcionários. Depois decida. Nesse momento, as gêmeas voltaram já arrumadas para a aula de reforço. Tá na hora, mãe, anunciou Amanda. Eu posso levá-las se quiser, ofereceu Renato. Assim você descansa um pouco. Luísa hesitou, mas acabou concordando. Após se despedir das filhas, Renato prometeu trazê-las de volta em 2 horas e deixou o apartamento com o coração mais leve do que quando chegara. Durante o trajeto até o curso, as gêmeas bombardearam Renato com perguntas sobre sua amizade com a mãe delas, sobre o restaurante, sobre sua vida. Ele respondeu com paciência, encantado com a curiosidade e inteligência das meninas. Você gosta da nossa mãe? Perguntou Alice repentinamente, pegando-o de surpresa. Eu respeito muito sua mãe, respondeu diplomaticamente. Ela é uma mulher incrível. Mas você gosta dela de gostar mesmo? Insistiu Amanda. Tipo namorado? Renato riu desconcertado. Isso é uma pergunta muito direta, Amanda. Mamãe diz que a gente tem que ser direto quando quer saber das coisas, respondeu. Ela com a sabedoria de quem repete uma lição aprendida. Sua mãe está certa. E respondendo sua pergunta, eu e sua mãe somos amigos agora, só isso. Mas vocês já foram namorados, né? Perguntou Alice. A gente ouviu vocês conversando ontem. Renato suspirou, percebendo que não adiantava esconder nada daquelas pequenas observadoras. Sim, há muito tempo, quando éramos jovens. Mas isso foi antes de vocês nascerem. E por que terminaram? Quis saber Amanda. Porque eu me mudei para longe, para trabalhar em outro lugar. E agora você voltou, concluiu Alice, com um sorriso esperançoso. Sim, voltei. Mas muita coisa mudou desde então. Ao deixá-las no curso, Renato prometeu buscá-las depois e voltou para seu carro pensativo. As perguntas das meninas haviam mexido com sentimentos que ele acreditava estarem enterrados há muito tempo. Seria possível que, após 15 anos, ainda sentisse algo por Luísa? Decidiu aproveitar as 2 horas para ir ao restaurante e verificar pessoalmente o ambulatório, garantindo que estivesse adequado para a visita de Luísa. Queria que ela se sentisse valorizada, que visse que o emprego era real e importante. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de Salvador, Renato refletia sobre como sua vida havia mudado em apenas uma semana. Passara de um empresário solitário e focado apenas em trabalho para alguém profundamente envolvido com o bem-estar de 3 pessoas que praticamente acabara de conhecer, ou reconhecer, no caso de Luísa. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente vivo, como se um propósito maior tivesse finalmente se revelado. E estava determinado a não desperdiçar essa segunda chance que o destino lhe oferecia. 2 semanas se passaram rapidamente. Luísa aceitou a proposta de emprego de Renato após visitar o restaurante e conhecer o ambulatório, que atendia não apenas funcionários, mas também clientes que eventualmente passavam mal
ou sofriam pequenos acidentes. O salário era significativamente maior do que recebia em Ilhéus. E o mais importante, poderia ficar com as filhas todos os dias. A adaptação foi surpreendentemente fácil. Luísa tinha experiência e competência que rapidamente conquistaram o respeito da equipe. Quanto ao apartamento, ela manteve sua posição inicial. Não aceitaria morar de graça na propriedade de Renato. Depois de muita negociação, chegaram a um acordo. Alugariam um apartamento melhor e mais próximo do centro, com Renato como fiador. Não era o arranjo ideal na opinião dele, mas respeitou a decisão de Luísa. Em um sábado ensolarado, Renato ajudava a família na mudança para o novo lar. Um apartamento simples, mas espaçoso no bairro do Garcia. As gêmeas estavam radiantes com seus novos quartos. Pela primeira vez teriam camas separadas e espaço para seus livros e brinquedos. Cuidado com essa caixa, tem coisas frágeis, advertiu Luísa, enquanto Renato carregava uma das últimas caixas da mudança. São as fotos da família, explicou Alice, que o seguia de perto, sempre curiosa. Mamãe guarda todas as nossas fotos desde bebês. Renato sorriu comovido com o cuidado de Luísa em preservar memórias, mesmo em meio a tantas dificuldades. Quando colocou a caixa sobre a mesa da sala, a tampa se abriu ligeiramente, revelando alguns porta-retratos. Um deles chamou sua atenção. Uma foto de Luísa muito mais jovem, de mãos dadas com um homem, cujo rosto havia sido recortado da imagem. É o nosso pai, disse Amanda, percebendo seu olhar. Ele não presta. A dureza na voz da criança surpreendeu Renato. Fechou rapidamente a caixa, sentindo que havia invadido um território delicado. Vamos buscar o resto das coisas, sugeriu, mudando de assunto. O restante do dia transcorreu em um clima alegre, com todos ajudando a organizar o novo lar. Renato preparou o almoço na cozinha recém-instalada, enquanto Luísa e as meninas arrumavam os quartos. Era como se formassem uma família, pensou ele, sentindo uma felicidade que não experimentava há anos. À noite, depois que as gêmeas se adormeceram exaustas em seus novos quartos, Renato e Luísa sentaram-se na pequena varanda do apartamento, compartilhando uma garrafa de vinho. Obrigada por tudo, disse ela, quebrando um silêncio confortável. Não apenas pelo emprego, mas por ter encontrado minhas filhas naquele dia. Não consigo imaginar o que poderia ter acontecido se... Não pense nisso, interrompeu ele gentilmente. O importante é que agora estão seguras. Luísa assentiu, tomando um gole de vinho. Elas adoram você, sabia? Não param de falar no tio Renato. Ele sorriu, sentindo uma onda de carinho. São crianças incríveis, Luísa. Você fez um trabalho incrível criando-as sozinha. Não tive escolha, respondeu ela com um suspiro. Quando Bernardo nos abandonou, tive que ser mãe e pai. Era a primeira vez que ela mencionava o nome do pai das meninas. Renato hesitou, não querendo parecer intrometido, mas a curiosidade falou mais alto. O que aconteceu com ele? Luísa ficou em silêncio por alguns instantes, como se decidisse quanto revelar. Conheci Bernardo 2 anos depois que você foi embora. Ele era paciente no hospital onde eu fazia estágio. Charmoso, divertido, parecia o homem perfeito. Namoramos por 8 meses antes de eu engravidar. No início, ele pareceu feliz com a notícia, mas quando descobrimos que eram gêmeas, fez uma pausa, a dor ainda visível em seu rosto. Algo mudou. Começou a ficar distante, irritado. Quando as meninas nasceram, ele já quase não aparecia em casa. Quando completaram 3 anos, sumiu completamente. Sem despedidas, sem pensão, nada. Renato sentiu uma raiva crescente desse homem que não conhecia. As meninas se lembram dele? Vagamente. Amanda tem algumas lembranças ruins. Ele bebia muito no final, ficava agressivo verbalmente. Alice era muito pequena, lembra menos. Foi melhor assim. E ele nunca mais apareceu? Nunca procurou saber das filhas? Não, graças a Deus, respondeu Luísa, mas algo em seu tom alertou Renato. Você teme que ele volte? Ela deu de ombros, tentando parecer despreocupada. Às vezes, ele não tem direitos sobre elas, abandonou completamente. Mas já ouvi histórias de pais que desaparecem por anos
e depois voltam exigindo a guarda só para não pagar a pensão acumulada. Se isso acontecer, vamos enfrentar juntos, disse Renato sem pensar, tomando a mão dela. Luísa olhou para suas mãos unidas, mas não se afastou. Juntos? Perguntou com um meio sorriso. Renato sentiu o rosto esquentar, percebendo a implicação de suas palavras. Quero dizer, não deixarei você enfrentar isso sozinha, como amigo. Amigo, repetiu ela com um tom indefinível. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Luísa. Ela olhou para a tela e franziu o senho. Número desconhecido, murmurou, atendendo com cautela. Alô? Renato observou a cor abandonar o rosto de Luísa enquanto ela escutava. Seus olhos se arregalaram em choque e medo. Como conseguiu meu número? Perguntou ela, a voz trêmula. Não, não pode. Elas estão dormindo. Não, Bernardo, não faça isso. Ao ouvir o nome, Renato entendeu imediatamente. O pai das meninas havia reaparecido, como se invocado pela conversa deles. Luísa desligou após alguns minutos de conversa tensa, o rosto pálido. Era ele. Está em Salvador. Quer ver as meninas amanhã. O que você vai fazer? Não sei, respondeu ela, visivelmente abalada. Ele parecia alterado. Disse que tem direitos, que quer as filhas de volta. Ele não pode simplesmente aparecer depois de anos e exigir isso, afirmou Renato indignado. Legalmente ele ainda é o pai, respondeu Luísa, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de nervosismo. Nunca oficializamos a separação. Nunca entramos na justiça pela guarda exclusiva. Então vamos fazer isso agora, decidiu Renato. Conheço um ótimo advogado especializado em direito familiar. Podemos consultar já na segunda-feira. Luísa assentiu, grata pela oferta de ajuda, mas ainda visivelmente preocupada. Ele quer vir aqui amanhã. Disse que se eu não deixar ver as meninas, vai procurar seus direitos judicialmente. Você quer que eu esteja aqui? Ofereceu Renato. Seria pedir demais. Claro que não. Estarei aqui pelo tempo que precisar. Naquela noite, Renato voltou para casa inquieto. A felicidade que sentira durante o dia havia sido substituída por uma preocupação intensa. O reaparecimento de Bernardo ameaçava a estabilidade que Luísa e as meninas finalmente estavam conquistando. O domingo amanheceu nublado, como se o tempo refletisse a tensão que pairava sobre a família. Renato chegou cedo ao apartamento, trazendo café da manhã e tentando manter um clima de normalidade para não preocupar as gêmeas. Luísa havia decidido contar a elas sobre a visita do pai, mas de forma suave, dizendo apenas que ele estava na cidade e queria vê-las. Não quero ver ele, declarou Amanda imediatamente, cruzando os braços com determinação. Nem eu, concordou. Alice, embora parecesse mais curiosa do que zangada. Sei que é difícil, mas ele ainda é o pai de vocês, explicou Luísa, com uma calma que Renato sabia ser forçada. Vai ser só uma visita rápida. As meninas acabaram aceitando relutantemente, mais para agradar a mãe do que por vontade própria. Às 2 da tarde, a campainha tocou. Renato sentiu Luísa enrijecer ao seu lado no sofá. As gêmeas que brincavam no quarto ficaram subitamente em silêncio. Quer que eu atenda? Ofereceu ele. Não, é melhor eu mesma ir, respondeu ela, levantando-se com visível esforço. Quando a porta se abriu, Renato viu um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros já rareando, rosto marcado por anos de excesso de álcool. Vestia roupas amassadas e exibia uma expressão que oscilava entre arrogância e insegurança. Luísa, disse o homem com um sorriso forçado, você está linda como sempre. Bernardo, respondeu ela friamente. Entre, mas seja breve. As meninas têm compromisso mais tarde. O homem entrou, seus olhos percorrendo o apartamento até pousarem em Renato, que se levantou em um gesto instintivamente protetor. E quem é esse? Perguntou, o tom imediatamente hostil. Renato Albuquerque. Apresentou-se, estendendo a mão que o outro ignorou deliberadamente. O namoradinho novo? Já está morando junto? Na frente das minhas filhas? Ele é um amigo, cortou Luísa secamente, e não é da sua conta com quem eu me relaciono. Você abriu mão desse direito quando nos abandonou. Bernardo soltou uma risada amarga. Abri mão? Você me expulsou de casa.
Depois que você chegou bêbado pela terceira vez em uma semana e quebrou metade dos móveis, rebateu ela, a voz tremendo de raiva contida. A tensão era palpável. Renato percebeu que as gêmeas haviam aparecido silenciosamente na porta do quarto, observando a cena com olhos assustados. Papai chamou Alice timidamente. Bernardo virou-se, sua expressão suavizando-se instantaneamente. Minhas princesas, venham dar um abraço no pai de vocês. Amanda permaneceu imóvel, o rosto fechado em uma expressão de desconfiança que parecia deslocada em uma criança tão jovem. Alice, mais hesitante, aproximou-se lentamente. Bernardo abraçou Alice com exagerada emoção, exclamando sobre como ela havia crescido, como estava bonita, como sentira sua falta. A menina aceitou o abraço rigidamente, claramente desconfortável, com aquela demonstração de afeto vinda de um quase estranho. Amanda, venha cá, chamou ele, estendendo o braço. Não, respondeu ela simplesmente, sem se mover. Amanda, repreendeu Bernardo, a falsa doçura desaparecendo. Venha cumprimentar seu pai. Você não é meu pai, respondeu a menina com uma calma assustadora. Pai é quem cuida, quem está presente. Você nunca esteve. O rosto de Bernardo enrubesceu de raiva. Ele se levantou bruscamente, fazendo Alice recuar assustada. Veja o que você fez, acusou apontando para Luísa. Envenenou minhas filhas contra mim. Não precisei envenenar ninguém, respondeu Luísa, puxando Alice para trás de si protetoramente. Elas têm olhos e memória. Você vai se arrepender disso, ameaçou ele, apontando o dedo para o rosto de Luísa. Tenho meus direitos, vou levar minhas filhas de volta. Acho melhor você ir embora agora, interveio Renato, colocando-se entre Bernardo e Luísa. As meninas estão assustadas. E quem é você para me dizer o que fazer? Desafiou Bernardo, aproximando-se agressivamente. Essas são minhas filhas, minha família. Família que você abandonou por anos, respondeu Renato, mantendo a calma. Vá embora, Bernardo. Quando estiver sóbrio, podemos conversar civilizadamente. Estou perfeitamente sóbrio, gritou ele, embora seu hálito denunciasse o contrário. E não vou a lugar nenhum sem minhas filhas. Você não vai levar ninguém, afirmou Luísa com firmeza renovada, abraçando as duas meninas que agora choravam silenciosamente. Saia da minha casa agora ou chamarei a polícia. A menção, a polícia pareceu atingir algum ponto sensível em Bernardo. Ele recuou, mas seu olhar estava carregado de ameaça. Isso não acabou, Luísa. Voltarei com a polícia e uma ordem judicial. Sou o pai delas. Tenho tanto direito quanto você. Um pai que abandona as filhas por 6 anos perde o direito de se chamar pai, respondeu ela, a voz trêmula, mas determinada. Bernardo lançou um último olhar furioso para Renato antes de sair batendo a porta com força suficiente para fazer os vidros da janela estremecerem. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo soluço abafado de Alice. Amanda, sempre a mais forte, abraçava a irmã protetoramente, embora seus próprios olhos estivessem marejados. Ele vai levar a gente embora, mãe? Perguntou Alice entre lágrimas. Não, meu amor, garantiu Luísa, ajoelhando-se para abraçar as duas. Ele não vai levar ninguém a lugar nenhum. Renato observava a cena com o coração apertado. A tranquilidade que haviam construído nas últimas semanas fora destruída em minutos. Sabia que Bernardo não estava blefando. Homens como ele, movidos por orgulho ferido e ressentimento, eram capazes de ações impensadas. Vamos procurar meu advogado amanhã à primeira hora, disse ele, sentando-se ao lado delas no sofá. Vamos resolver isso legalmente de uma vez por todas. Luísa assentiu, grata pela presença firme de Renato naquele momento de crise. Ele vai mesmo voltar com a polícia? Perguntou Amanda, sempre a mais pragmática. Ele pode tentar, respondeu Renato. Mas sem uma ordem judicial, ninguém pode tirar vocês de sua mãe. E para conseguir essa ordem, ele precisaria provar que é um pai responsável, que tem condições de criar vocês. Pelo que vimos hoje, está longe disso. As palavras pareceram acalmar um pouco as meninas, mas o medo permanecia visível em seus olhos. A tempestade havia chegado, destruindo a paz que apenas começavam a construir.
E todos sabiam instintivamente que o pior ainda estava por vir. A segunda-feira amanheceu com uma chuva fina que castigava Salvador, como se o céu chorasse em solidariedade com a família. Renato chegou cedo ao apartamento para buscar Luísa. As meninas, excepcionalmente, não iriam à escola naquele dia. Nenhum deles queria arriscar que Bernardo aparecesse lá. Ficariam com Dona Zefa, a antiga vizinha que agora morava próxima ao novo apartamento e havia se oferecido para ajudar. O escritório do Dr. Carlos Mendes ficava em um edifício comercial no centro da cidade. Advogado especializado em direito familiar, era conhecido por sua competência e sensibilidade em casos envolvendo crianças. Renato o conhecera anos antes, quando auxiliara uma de suas funcionárias em um processo de adoção. A situação é complicada, mas não impossível, explicou o advogado, após ouvir atentamente a história de Luísa. O abandono parental é uma violação grave dos direitos da criança. O fato de o pai ter desaparecido por 6 anos, sem pagar pensão ou manter qualquer contato, conta fortemente a seu favor. Mas ele ainda tem direitos legais? Perguntou Luísa, apertando nervosamente a alça da bolsa. Infelizmente, sim. Paternidade biológica confere direitos que só podem ser revogados por decisão judicial. Mas podemos entrar com um pedido de guarda unilateral imediatamente, baseado no histórico de abandono e no comportamento agressivo que ele demonstrou ontem. E se ele entrar com algum pedido antes? É uma possibilidade, por isso precisamos agir rapidamente, respondeu o advogado, já fazendo anotações. Vou preparar a petição hoje mesmo. Precisarei de documentos que comprovem a paternidade, o abandono e sua situação financeira atual. Também será útil qualquer prova do comportamento violento dele. Testemunhas do abandono, registros escolares das crianças mostrando que você sempre foi a única responsável. Luísa assentiu, mentalmente listando tudo o que precisaria reunir. Quanto tempo isso vai levar? Perguntou Renato. Para conseguir uma decisão definitiva, alguns meses. Mas podemos solicitar uma medida cautelar que impeça o pai de retirar as crianças de sua convivência até o julgamento final. Essa medida pode sair em questão de dias, se o juiz entender a urgência. Ao saírem do escritório, Luísa parecia um pouco mais tranquila, mas ainda visivelmente preocupada. Você acha que ele realmente vai tentar tirar as meninas de mim? Perguntou enquanto caminhavam até o carro. Não sei, respondeu Renato. Honestamente, pelo que vi ontem, Bernardo parece mais movido por orgulho ferido do que por um genuíno desejo de ser pai. Mas pessoas assim são imprevisíveis. Tenho medo, Renato. Pela primeira vez em anos, estávamos começando a ter estabilidade, uma vida melhor. E agora isso... Ele tomou a mão dela em um gesto de conforto. Vamos enfrentar juntos, Luísa. Prometo que não vou deixar nada de mal acontecer com você, ou com as meninas. Nesse momento, o celular de Luísa tocou. Era Dona Zefa, sua voz agitada do outro lado da linha. Calma, Dona Zefa, não estou entendendo. O quê? Quando? Estamos indo agora mesmo. Luísa desligou, o rosto pálido como papel. O que houve? Lhe perguntou Renato, já temendo a resposta. Bernardo apareceu no apartamento com 2 policiais e um papel que disse ser uma ordem judicial. Levou. As meninas! O mundo pareceu desacelerar em torno deles. Renato sentiu como se um abismo se abrisse sob seus pés. Sem pensar 2 vezes, puxou Luísa pela mão e correram até o carro. Como isso é possível? Perguntou ela, a voz embargada pelo choro contido. Tão rápido? Não sei, mas vamos descobrir, respondeu Renato, tentando manter a calma enquanto dirigia velozmente pelas ruas molhadas. Liga para o Dr. Carlos agora mesmo. O advogado atendeu no segundo toque. Ao ouvir o que havia acontecido, sua reação foi de incredulidade. Impossível. Nenhum juiz emitiria uma ordem de busca e apreensão de menores tão rapidamente, sem ouvir ambas as partes. Vocês precisam ir imediatamente à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Estou indo para lá encontrar vocês. Ao chegarem ao apartamento, encontraram Dona Zefa em lágrimas. Eu tentei impedir, juro que tentei. Soluçava a senhora. Mas eles tinham policiais, um papel oficial.
As meninas choravam, não queriam ir. A Amanda até mordeu o pai quando ele tentou pegá-la no colo, mas não adiantou. Para onde ele as levou? Perguntou Renato, enquanto Luísa parecia paralisada pelo choque. Não disse, só falou que eram filhas dele e que tinha o direito de levá-las. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente era um prédio antigo no centro da cidade. Quando chegaram, o Dr. Carlos já os esperava na entrada, o rosto carregado de preocupação. Falei com alguns contatos no fórum, informou. Não há nenhuma ordem judicial emitida em nome de Bernardo Ferreira nos últimos dias. O que quer? Que ele tenha mostrado não era legítimo. Então ele sequestrou minhas filhas? Perguntou Luísa, a voz tremendo de raiva e medo. Tecnicamente não. Sendo o pai biológico, sem nenhuma restrição judicial prévia, ele tem direito à convivência. Mas usar policiais e um documento falso para retirá-las à força, isso é crime. O delegado que os atendeu, um homem de meia idade com expressão cansada, ouviu atentamente o relato. Tomou os dados de Bernardo e prometeu emitir um alerta imediato para localizar as crianças. A boa notícia é que, sendo o pai biológico, é improvável que ele as machuque, explicou o delegado. Provavelmente está tentando fazer justiça, com as próprias mãos acreditando ter sido injustiçado. Ele estava alterado ontem, possivelmente embriagado, informou Renato. É seguro para as crianças estarem com ele nesse estado? Vamos encontrá-los o mais rápido possível, garantiu o delegado. Se ele estava com policiais, precisamos descobrir quem são e por que participaram disso. As horas seguintes foram um pesadelo de espera e ansiedade. Luísa alternava entre crises de choro e períodos de determinação fria, quando ligava para todos os conhecidos de Bernardo, que conseguia lembrar, tentando descobrir onde ele poderia estar. Renato permaneceu ao seu lado o tempo todo, oferecendo apoio silencioso e prático, fazendo ligações, providenciando água e comida que ela mal tocava. No final da tarde, o celular de Luísa tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com mãos trêmulas, colocando no viva voz. Mamãe? A voz de Alice era pequena e assustada. Alice, meu amor, onde vocês estão? Estão bem? Estamos num hotel, não sei onde. Papai está no banheiro. Peguei o celular dele escondido. Vocês estão machucadas? Ele fez alguma coisa com vocês? Não, mas a Amanda bateu nele e ele ficou bravo. Trancou a gente no quarto e saiu. Agora voltou, mas está esquisito. Acho que bebeu. Luísa trocou um olhar desesperado com Renato. Consegue ver o nome do hotel? Alguma placa? Qualquer coisa? Tem um papel aqui na mesa. Hotel Avenida Palace. Fica na Ave. A voz de Alice foi subitamente interrompida e ouviram um grito abafado antes da ligação cair. Avenida Palace, repetiu Renato, já pegando as chaves do carro. Fica na Avenida 7 de Setembro. Vamos. Esperem, interveio o Dr. Carlos. Não podemos simplesmente invadir o quarto de hotel. Precisamos da polícia, de uma ordem judicial. Não há tempo, exclamou Luísa. Você ouviu, Alice? Ele está embriagado. As meninas estão assustadas. Justamente por isso precisamos fazer isso da forma correta, insistiu o advogado. Se agirmos ilegalmente, podemos piorar a situação. Deixem-me ligar para o delegado. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Luísa. O delegado, após ouvir a gravação da ligação de Alice, que o Dr. Carlos providencialmente registrara, concordou com a urgência da situação. Em menos de 20 minutos, estavam todos a caminho do hotel, acompanhados por 2 viaturas policiais. O Avenida Palace era um hotel de padrão médio no centro comercial de Salvador, frequentado principalmente por viajantes a negócios. O gerente, ao ser confrontado com a situação, rapidamente confirmou que um homem com 2 meninas havia feito check-in naquela manhã. Quarto 407, informou, entregando uma chave reserva para o delegado. Subiram em silêncio pelo elevador, Luísa apertando. A mão de Renato com tanta força que seus dedos ficaram brancos. No corredor do quarto andar, podiam ouvir gritos abafados vindo do quarto 407. Deixe conosco, disse o delegado, fazendo sinal para que todos ficassem para trás, enquanto ele e outro policial se aproximavam da porta.
Bateram 3 vezes, anunciando-se como polícia e ordenando que abrisse. Após alguns momentos de silêncio, ouviram o som da fechadura. A porta se abriu, revelando Bernardo, visivelmente embriagado, os olhos injetados e a barba por fazer. "O que querem?" perguntou de forma arrastada. "Recebemos uma denúncia sobre 2 menores em situação de risco", explicou o delegado calmamente. "Precisamos verificar se está tudo bem." "São minhas filhas", respondeu Bernardo, tentando fechar a porta. "Estão bem comigo." O delegado impediu que a porta se fechasse com o pé. "Senhor Bernardo, temos informações de que o senhor retirou suas filhas irregularmente da casa da mãe, possivelmente usando documentos falsos. Precisamos esclarecer essa situação." Nesse momento, Amanda apareceu atrás do pai, o rosto manchado de lágrimas, mas os olhos brilhando de determinação. "Socorro!" gritou. "Ele está bêbado. Quer levar a gente embora." Bernardo virou-se furioso para a filha, levantando a mão em um gesto ameaçador que nunca se completou. O delegado empurrou a porta com força, desequilibrando-o e rapidamente o imobilizou contra a parede. "Mamãe!" As vozes de Amanda e Alice soaram em uníssono quando viram Luísa correndo para dentro do quarto. O reencontro foi uma explosão, de lágrimas e abraços desesperados. Renato observava da porta, sentindo um nó na garganta ao ver o sofrimento e o alívio misturados no rosto daquelas 3 pessoas que em tão pouco tempo haviam se tornado tão importantes para ele. Bernardo foi levado para a delegacia, onde seria autuado por diversos crimes: falsificação de documento, uso indevido de uniforme policial. Os policiais que o acompanhavam eram, na verdade, amigos usando fardas emprestadas, perturbação da paz e, potencialmente, por colocar menores em situação de risco. Horas mais tarde, após todos os depoimentos e formalidades, Luísa finalmente pôde levar as filhas para casa. Estavam exaustas, assustadas, mas ilesas fisicamente. O trauma emocional, porém, era visível em seus olhares vazios e na forma como se recusavam a se afastar da mãe, mesmo por um minuto. Renato acompanhou-os até o apartamento. Preparou um jantar leve que ninguém tinha realmente apetite para comer e ajudou a colocar as meninas na cama. Elas pediram para dormir com a mãe naquela noite e Luísa prontamente concordou, entendendo a necessidade de segurança que sentiam. "Não vou embora esta noite", disse Renato em voz baixa, quando Luísa saiu do quarto depois de finalmente conseguir que as gêmeas adormecessem. "Vou ficar no sofá caso precisem de algo." Luísa não protestou. Pelo contrário, a gratidão em seus olhos era tão intensa que palavras seriam supérfluas. Ela simplesmente se aproximou e o abraçou, permitindo-se pela primeira vez naquele dia desmoronar completamente. "Eu poderia tê-las perdido", soluçou contra o peito de Renato. "Se algo tivesse acontecido, mas não aconteceu", tranquilizou ele, acariciando seus cabelos. "Elas estão seguras, você está segura. E vamos garantir que Bernardo nunca mais possa fazer algo assim." Quando Luísa finalmente se acalmou, Renato preparou um chá para ambos. Sentaram-se na pequena sala, as luzes baixas, o silêncio confortável quebrado apenas pelo som ocasional da chuva na janela. "Por que você está fazendo tudo isso, Renato?" perguntou Luísa finalmente, a voz rouca de tanto chorar. "Por que se importa tanto conosco?" Ele considerou a pergunta por um momento, buscando a resposta mais honesta. "No início, quando encontrei as meninas, foi porque me vi nelas. A fome, o medo, a solidão. Eu conhecia tudo aquilo muito bem da minha própria infância." Fez uma pausa, tomando um gole de chá. "Depois, quando descobri que eram suas filhas, confesso que fiquei confuso. Parte de mim queria ajudar por você, pelo que sentimos no passado. Mas, com o tempo, percebi que é mais do que isso." "O que quer dizer?" "Que me importo com vocês 3 como uma família. Que quando estou com vocês sinto algo que nunca senti antes. Um sentido de propósito, de pertencimento." Olhou-a nos olhos. "Sei que parece loucura, considerando o pouco tempo, mas..." "Não parece loucura", interrompeu ela suavemente. "Também sinto isso. É como se você preenchesse um espaço que sempre esteve vazio."
Renato tomou a mão dela hesitante. Luísa, sei que o momento é terrível para isso, mas quero que saiba, estou apaixonado por você. Não apenas pela menina que conheci 15 anos atrás, mas pela mulher forte e incrível que você se tornou. E amo suas filhas como se fossem minhas próprias. As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado. Luísa não respondeu imediatamente, seus olhos estudando o rosto de Renato como se procurasse algum sinal de falsidade. Tenho medo, admitiu finalmente. Medo de confiar, de me permitir sentir. Depois de Bernardo, jurei que nunca mais dependeria de um homem. Não estou pedindo que dependa de mim, esclareceu ele gentilmente. Estou pedindo para construirmos algo juntos, como iguais. Você e as meninas já provaram que são perfeitamente capazes de sobreviver sozinhas. A questão é, não deveriam precisar apenas sobreviver. Merecem florescer, ser felizes. Luísa sentiu lágrimas frescas brotarem em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas diferentes, não de desespero, mas de uma emoção há muito esquecida. Esperança. Também estou apaixonada por você, Renato, confessou em um sussurro. E isso me aterroriza. Ele sorriu apertando levemente sua mão. Podemos ter medo juntos, então. Um passo de cada vez. Naquela noite, Renato dormiu no sofá da sala, como prometera, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Uma ponte havia sido construída sobre o abismo de anos e dores que os separava. E pela primeira vez em muito tempo, ambos adormeceram com a sensação de que, apesar das tempestades, o futuro guardava promessas de dias mais ensolarados. Os 3 meses seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas profunda, na vida de todos. Bernardo foi liberado da prisão após pagar fiança, mas enfrentava diversos processos. O juiz emitiu uma medida protetiva que o impedia de se aproximar de Luísa ou das meninas até o julgamento final do caso de guarda. O Dr. Carlos reuniu um dossiê impressionante de provas do abandono e da inaptidão de Bernardo como pai. Testemunhos de vizinhos, registros escolares mostrando que apenas Luísa comparecia às reuniões, comprovantes de que ela havia sido a única a custear todas as despesas das filhas por anos, e até mesmo relatos dos professores sobre como as meninas se desenvolveram positivamente desde que Luísa começara a trabalhar em Salvador, podendo estar mais presente no dia a dia delas. A audiência decisiva foi marcada para uma terça-feira ensolarada de setembro. Luísa estava nervosa, mas confiante. Nos últimos meses, consolidara sua posição no tempero baiano, onde era respeitada e querida por todos. As meninas floresciam na escola, faziam amigos, participavam de atividades extracurriculares, coisas que antes eram impossíveis devido à situação financeira precária da família. Estão prontas? Perguntou Renato, entrando na sala do apartamento onde as 3 o esperavam, impecavelmente vestidas para a audiência. Nos últimos meses, sua relação com Luísa havia evoluído com a cautela de quem constrói algo para durar. Ainda não moravam, juntos oficialmente, mas Renato passava a maior parte do tempo livre no apartamento delas, ajudando as meninas com as lições, cozinhando jantares especiais, criando memórias em família. Nos fins de semana, levava-as para passeios pela cidade. O elevador Lacerda, o Mercado Modelo, o Pelourinho, a praia do Porto da Barra, lugares que as gêmeas, apesar de nascidas em Salvador, nunca haviam visitado. Estamos, respondeu. Luísa, ajustando nervosamente a gola do vestido azul marinho que escolhera para a ocasião. As meninas estão ansiosas, mas preparadas. O juiz havia solicitado que Amanda e Alice estivessem presentes na audiência, pois, dada a idade delas, suas opiniões seriam consideradas na decisão. O Dr. Carlos as havia preparado cuidadosamente, explicando como seria o ambiente, o que deveriam esperar, e garantindo que poderiam falar livremente, sem medo. Vamos conseguir, garantiu Renato, abraçando Luísa brevemente antes de se voltar para as gêmeas. Vocês estão lindas, sabia? As meninas sorriram, agradecendo timidamente pelo elogio. Vestiam vestidos idênticos verde-água, com sapatilhas brancas, e seus cabelos cacheados estavam presos em tranças elaboradas que Luísa fizera com carinho aquela manhã. O fórum estava movimentado quando chegaram.
O Dr. Carlos os esperava na entrada, exalando confiança em seu terno impecável. Tudo pronto, anunciou. O juiz já revisou toda a documentação. Bernardo chegou há pouco com seu advogado. Parece nervoso. Ele vai gritar com a gente? Perguntou Alice, apertando a mão da mãe. Não, querida, garantiu o advogado, abaixando-se para ficar na altura dela. O juiz não permitirá nenhum comportamento agressivo, e vocês estarão protegidas o tempo todo. A sala de audiências era menor do que as meninas imaginavam, com madeira escura por toda parte e o símbolo da justiça na parede atrás da mesa do juiz. Bernardo já estava sentado do lado oposto, com expressão amarga. Parecia mais magro e abatido do que na última vez que o viram, mas havia um brilho obstinado em seus olhos que fez Luísa apertar instintivamente as mãos das filhas. O juiz, um homem de meia idade com expressão séria, mas gentil, conduziu a audiência com eficiência. Ouviu primeiro os advogados, depois Luísa e finalmente Bernardo, que apresentou um discurso ensaiado sobre arrependimento e desejo de ser um pai presente. Cometi erros, admitiu, com lágrimas que não convenceram ninguém. Mas são minhas filhas, tenho o direito de participar da vida delas. Quando chegou a vez das meninas, o juiz pediu que todos os adultos, exceto ele e uma assistente social, saíssem da sala. Luísa hesitou, mas o Dr. Carlos garantiu que era procedimento padrão, para que as crianças pudessem falar livremente, sem pressão. Os 20 minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Luísa. Ela andava de um lado para outro no corredor, enquanto Renato tentava acalmá-la. Elas vão ficar bem, garantia ele. São inteligentes e fortes como a mãe. Quando finalmente as portas se abriram e as gêmeas saíram, havia um misto de alívio e determinação em seus rostos. O juiz chamou todos de volta, anunciando que estava pronto para proferir sua decisão. Este tribunal considera que o bem-estar das menores Amanda e Alice Santos Ferreira deve ser a prioridade máxima, começou ele solenemente. Após analisar toda a documentação, ouvir os depoimentos e, crucialmente, conversar com as próprias crianças, fica evidente que a mãe, Luísa Santos, tem sido a única figura parental constante e positiva na vida delas. Fez uma pausa, olhando diretamente para Bernardo. Senhor Ferreira, este tribunal não pode ignorar o histórico de abandono documentado, nem o incidente recente quando o senhor ilegalmente retirou suas filhas da custódia materna, colocando-as em situação de risco. As próprias meninas expressaram claramente seu desejo de permanecer com a mãe. Bernardo abaixou a cabeça, as mãos apertando o braço da cadeira. Portanto, concedo a guarda unilateral de Amanda e Alice Santos Ferreira, a mãe, Luísa Santos. Com direito de visita supervisionada ao pai, Bernardo Ferreira uma vez por mês, em local neutro e com acompanhamento profissional. Luísa soltou a respiração que não percebera estar prendendo. As gêmeas, sentadas ao seu lado, apertaram suas mãos. Além disso, continuou o juiz, o senhor Ferreira deverá pagar pensão alimentícia no valor de 30% de seus rendimentos, retroativa aos últimos 2 anos, além de contribuir proporcionalmente para despesas extraordinárias como educação e saúde. Ao saírem do fórum, o sol de Salvador parecia brilhar com uma intensidade especial. As gêmeas correram na frente, livres como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus pequenos ombros. Acabou? Perguntou Alice, virando-se para a mãe com os olhos brilhantes. Sim, meu amor, respondeu Luísa, sorrindo entre lágrimas de alívio. Agora podemos seguir em frente, sem medo. Aquela noite celebraram no tempero baiano, que Renato fechou exclusivamente para a ocasião. Convidaram todos que haviam ajudado nos momentos difíceis, Dona Zefa, Dr. Carlos, Rodrigo e outros funcionários do restaurante que haviam se tornado parte de sua família expandida. Durante o jantar, enquanto observava Luísa rindo com as filhas, Renato sentiu uma certeza crescer dentro de si. Pediu silêncio, batendo delicadamente na taça com um garfo. Tenho algo importante para dizer, anunciou, o coração acelerado. Todos se viraram para ele, curiosos. Renato caminhou até onde Luísa estava sentada e ajoelhou-se diante dela, pegando sua mão. Luísa,
Quando nos reencontramos há 6 meses, o destino nos deu uma segunda chance. Naquela primeira vez, 15 anos atrás, eu não soube valorizar o que tínhamos. Era jovem, ambicioso, acreditava que sucesso significava dinheiro e reconhecimento. Fez uma pausa, engolindo a emoção que ameaçava embargar-lhe a voz. Consegui tudo isso, mas descobri que sucesso sem amor é uma vitória vazia. Quando encontrei Amanda e Alice naquela noite, não sabia que elas me levariam de volta a você, nem que preencheriam um vazio que nem eu mesmo sabia existir. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Sei que ainda estamos reconstruindo, que há feridas que precisam de tempo para cicatrizar completamente. Mas quero estar ao seu lado nessa jornada, se você me permitir. Quero ser um parceiro, um amigo, um pai para suas filhas. Abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma safira cercada de pequenos diamantes. Luísa Santos, você me daria a honra de se casar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Luísa olhava para o anel, para Renato e para as filhas que observavam a cena, com olhos arregalados de expectativa. Diz sim, mãe, exclamou Amanda, incapaz de conter-se. Por favor, mãe, juntou-se Alice, praticamente pulando na cadeira. Uma risada escapou dos lábios de Luísa, quebrando a tensão do momento. Parece que estou em minoria aqui, brincou, seus olhos brilhando de felicidade. Olhou profundamente nos olhos de Renato. Sim, Renato Albuquerque, quero me casar com você. A explosão de aplausos e gritos de alegria preencheu o restaurante. Renato colocou o anel no dedo de Luísa com mãos ligeiramente trêmulas, antes de se levantar para beijá-la. As gêmeas correram para abraçar os dois, criando um abraço coletivo que simbolizava perfeitamente o que haviam se tornado. Uma família. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima na praia do Porto da Barra, Renato e Luísa trocaram. Votos ao pôr do sol. Amanda e Alice, vestidas de azul como o mar que servia de cenário, foram as damas de honra, carregando as alianças com orgulho. Prometo honrar e amar não apenas você, mas também Amanda e Alice, todos os dias da minha vida, declarou Renato em seus votos. Prometo ser o companheiro que você merece e o pai que elas precisam. Prometo confiar no amor novamente, respondeu Luísa, lágrimas de felicidade escorrendo livremente. Prometo construir com você uma família baseada em respeito, compreensão e alegria. A festa que se seguiu foi realizada no tempero baiano, transformado para a ocasião com flores, luzes e música. Os convidados, poucos mas queridos, celebraram não apenas uma união matrimonial, mas o triunfo do amor sobre o medo, da esperança sobre a adversidade. Quando chegou a hora do primeiro jantar como casal oficialmente casado, Renato surpreendeu a todos com um anúncio especial. Hoje não é apenas o dia em que me tornei marido de Luísa, declarou emocionado. É também o dia em que oficialmente me torno pai. Chamou as gêmeas para junto de si e mostrou um documento que o Dr. Carlos lhe entregara discretamente minutos antes. Este é o pedido oficial de adoção de Amanda e Alice. Bernardo concordou, em abrir mão de seus direitos paternos, permitindo que eu as adote legalmente. As meninas que não sabiam da surpresa olharam incrédulas para o papel, depois para Renato e finalmente para a mãe, que assentiu com um sorriso radiante. Isso significa que você vai ser nosso pai de verdade? Perguntou Alice, a voz pequena, de emoção. Se vocês quiserem, respondeu Renato, ajoelhando-se para ficar na altura delas. Eu já amo vocês como um pai, mas este documento tornaria oficial aos olhos da lei. A gente quer, exclamaram as duas em uníssono, jogando-se em seus braços com tanto entusiasmo que quase o derrubaram. Aquela noite, quando finalmente chegaram à casa nova que haviam comprado juntos, uma casa ampla e arejada no Rio Vermelho, com vista para o mar e um quintal onde as meninas podiam brincar, Renato sentiu uma paz que nunca experimentara antes. Luísa apoiou a cabeça em seu ombro enquanto observavam as gêmeas adormecidas, exaustas depois de um dia tão emocionante. Você mudou nossas vidas, sussurrou ela. Deu às minhas filhas o que eu mais desejava para elas: segurança, estabilidade,
amor paterno. Vocês mudaram a minha vida ainda mais, respondeu ele, beijando suavemente sua testa. Me deram um propósito, uma família. Me ensinaram que sucesso verdadeiro não se mede por dinheiro ou reconhecimento, mas por quem você ama e quem te ama de volta. Um ano depois, o tempero baiano havia se expandido para uma segunda unidade, desta vez administrada principalmente por Luísa, que descobrira um talento natural para os negócios. As gêmeas, agora com 11 anos, cresciam felizes e seguras, transformadas pelas circunstâncias positivas que as cercavam. Amanda, sempre a mais assertiva, falava em ser chefe como Renato. Alice, a sonhadora, queria ser médica ou escritora, mudava de ideia a cada semana. Em uma noite especial, quando celebravam o aniversário de um ano da adoção oficial, Renato preparou um jantar em casa, apenas para os 4. Durante a sobremesa, o mesmo quindim que servira às meninas naquela primeira noite no restaurante, propôs um brinde. A família que construímos juntos, declarou erguendo sua taça. E as surpresas maravilhosas que o destino nos reserva. Luísa sorriu misteriosamente, trocando um olhar cúmplice com as filhas. Falando em surpresas, disse ela, colocando a mão sobre a barriga ainda plana. Parece que nossa família vai aumentar em alguns meses. O choque e a alegria no rosto de Renato fizeram as 3 rirem. As gêmeas, que já sabiam do segredo, não conseguiam conter a empolgação. Vamos ter um irmãozinho, exclamou Alice. Ou irmãzinha, corrigiu Amanda, sempre prática. Ainda. Não dá para saber. Renato, sem palavras pela primeira vez em muito tempo, apenas abraçou Luísa, lágrimas silenciosas de felicidade escorrendo por seu rosto. As gêmeas se juntaram ao abraço, criando um círculo perfeito de amor e esperança. Naquela noite, deitado ao lado de Luísa, com a mão repousando protetoramente sobre sua barriga, Renato refletiu sobre a jornada incrível que os trouxera até ali. De um encontro casual com 2 meninas famintas revirando o lixo de seu restaurante, nascera uma família que agora esperava mais um membro. No que está pensando? Perguntou Luísa sonolenta, notando seu silêncio contemplativo. Em como? A vida dá voltas, respondeu ele acariciando seus cabelos. Em como pequenas decisões podem mudar completamente nosso destino. Se eu tivesse ignorado as meninas naquela noite, se tivesse apenas dado algum dinheiro e seguido meu caminho. Mas você não ignorou, completou ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Porque, no fundo, você sempre foi esse homem, compassivo, generoso, capaz de ver além das aparências. Ou talvez o destino simplesmente decidiu que era hora de me mostrar o que realmente importa na vida. Luísa sorriu, já meio adormecida. Seja como for, estou grata. Renato beijou suavemente sua testa, sentindo o coração transbordante de gratidão. Eu também, meu amor. Eu também. Lá fora, a lua banhava Salvador com sua luz prateada. As ondas quebravam suavemente na praia próxima e no quarto ao lado, 2 meninas que um dia reviram lixo procurando comida dormiam em paz, sonhando com o futuro brilhante que as aguardava. A vida, com todas as suas reviravoltas imprevisíveis, havia finalmente encontrado seu equilíbrio perfeito.